Hoje eu quero compartilhar um pouquinho de um texto que às vezes, lá em Caxias, algumas pessoas vêm conversar comigo, por diversos motivos. Então eu estou lá em casa ou alguma coisa assim, manda um WhatsApp. Ô Edgar, podemos conversar? Podemos, claro. E em geral, quando as pessoas vêm conversar, é porque alguma coisa está um pouquinho fora dos trilhos na vida dela. Pode ser qualquer coisa. Eu já pude conversar com muitas pessoas e cada uma delas tinha um tipo de problema diferente. E sempre que eu faço a pergunta, por que você está aqui hoje? Em geral eu recebo uma resposta, meu casamento não está bem, minhas finanças estão ruins, meu emprego está complicado, situação com meu chefe, eu não sei mais o que fazer com os meus filhos, eu não sei mais o que fazer com os meus pais. E é sempre conversas muito interessantes, porque nos mostram que nem tudo está 100%, mas que no fundo, às vezes, a gente está olhando a coisa do jeito errado. Você vê aí, eu tenho um óculos aqui, eu preciso usar esse óculos porque eu tenho um tipo de problema que na verdade se juntaram os dois, né? Eu tenho uma deficiência para a visão de perto e uma deficiência para a visão de longe. Isso é quase que dizer você é cego. Mas como eu ainda enxergo um pouco dos fótons, então eu não sou considerado exatamente um cego. E eu tenho que usar esse óculos desde os meus 7 anos de idade. Descobri isso quando fui para a escola e no fundo do quadro da sala não enxergava muito bem o quadro. E a professora aproximou e bem na frente eu também não enxergava muito bem o quadro. Então alguém disse, olha, eu acho melhor levar ele no oftalmologista. Então vai lá eu no oftalmologista descobri que eu tinha então 2 problemas que se fundiram e fizeram uma coisa só. Hoje, para piorar, eu tenho ainda mais a presbiopia, que é o olho cansado. Então agora tem 3. Eu disse, bom, beleza, já posso pedir música no Fantástico. Mas a grande questão é que, por causa dessa minha deficiência visual, muitas vezes o que eu enxergo não é exatamente o que eu enxergo, a não ser que essa lente que está bem em cima do meu nariz corrija tudo e me faça ver o que eu realmente preciso ver. E é com respeito a isso que eu gostaria que a gente conversasse hoje, lendo um texto que está lá no Evangelho de Lucas. Se você quiser, você pode abrir o texto. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos começar a ler a partir do versículo 17. Então pode abrir a sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 5, versículo 17. Vamos ver o que essa história tem a ver com o meu problema de visão. O texto diz assim: certo dia, quando ele ensinava é Jesus, tá? Estavam sentados ali os fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônicos e glorificavam a Deus, cheio de temor diziam:
hoje vimos coisas extraordinárias. Esse é o texto que eu gostaria que nós olhássemos hoje. E ele tem uma história bastante peculiar. Tanto ela é impactante que Mateus registra o mesmo evento no capítulo 9 do seu evangelho e Marcos registra o mesmo evento no capítulo 2. Lucas registra no seu capítulo 5. E por que esse evento é marcante? Porque eu olho algumas características aqui e vejo que as pessoas que vão até Jesus, elas têm dois objetivos. Um deles é observar quem é esse Jesus, o que ele faz, o que ele não faz. Que era aqui exatamente a figura dos fariseus, dos mestres da lei, que vieram de várias regiões para ver quem é esse mestre que lá na Galileia anda curando gente. Outra parte das pessoas que estão ao redor de Jesus, então, são aquelas que estão buscando algum tipo de cura. E elas, então, se achegam até Jesus para que ele possa proceder e fazer alguma coisa por suas vidas. Então, dois tipos de pessoas que fazem parte dessa grande multidão que rodeava Jesus. Hoje em dia também não é tão diferente assim. Pessoas vêm a Cristo, vou dar uma espiada para saber quem é, como é que esse negócio funciona. Outras, não, eu estou indo lá porque eu já sei quem é e estou tranquilo com isso. Mais do que isso, chega um grupo agora de pessoas carregando um paralítico e se depara com uma multidão. E é óbvio, você vai imaginar que não tinha lugares muito grandes e que Jesus pudesse estar em local fechado. Então ele estava aqui provavelmente numa casa, em algum lugar que tinha um acesso limitado, um número limitado de pessoas lá dentro. Como não tinha Covid, estava apinhado de gente, né? Não tinha distanciamento social, estava todo mundo ali querendo resolver o seu problema. E chegam então 4 homens com um paralítico e dizem, puxa vida, não vai dar para chegar até lá. E eu não sei você, mas eu gosto muito da postura desses 4 amigos desse homem paralítico. Porque talvez eles pudessem ter dito assim para ele, olha, a gente veio até aqui, a gente tentou, né? Lamento que não deu, vamos embora. E olha que eu acho que se eles fizessem isso, eles continuariam sendo grandes amigos daquele homem. Mas eles eram tão amigos desse cara e estavam tão comprometidos com a missão que eles se empenharam para fazer, que eles resolveram pensar em uma fórmula de colocar o seu amigo lá na frente de Jesus. Então, uma dica que eu dou para vocês, arrumem amigos como esses caras, tá? Nós nos cercamos de muita gente no nosso dia a dia, mas muitas vezes a grande multidão que nos rodeia não faz o que talvez 4 bons amigos comprometidos fariam por você. Procure gente assim para ser sua amiga. Segunda dica que eu te dou, se você quiser ser amigo de alguém, seja um amigo como esses 4 foram. Vá até o limite do que se pode ser feito. Então, se você quer se considerar amigo de alguém, seja como esses 4 aqui. Pararam, pensaram e disseram, puxa, como é que vamos fazer? O outro já sei. Telhado, galera. Não tem ninguém no telhado, certo? Certo. Vamos tirar a parte de cima ali e vamos baixar o cara lá no meio. Não tem como não dar certo essa ideia. E eles colocaram esse plano em prática. Foram lá e agora você imagina a multidão ali, de repente, pá, um barulho no telhado. Olha para cima, estão tirando o telhado e começa a baixar uma padiola, uma maca. E na frente de Jesus ali aparece o paralítico que pulou a fila. Mas mais do que isso, agora vamos olhar esse homem que chega lá e está com muita fé, está com muita esperança e o que ele quer ouvir de Jesus, ele não ouve. Parou para pensar nisso? O que foi que Jesus disse para ele? Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, teus pecados estão perdoados. Eu não sei você, mas se eu sou o cara, eu digo, não, pera, só um minutinho, querido. Só um minutinho. Eu não vim aqui para ter pecado perdoado. Eu vim aqui para sair andando, vamos negociar. Mas sabe por que eu diria isso? Por causa do meu problema de visão. E eu acho que muitos de nós têm o mesmo problema de visão. Nós vivemos uma vida
pensando que se as coisas ao nosso redor se ajustarem, nós vamos conseguir viver tranquilos. Lembra que eu falei, muitas pessoas chegam para conversar comigo dizendo, meu casamento está acabando. E ela acha realmente que se o casamento for resolvido, a vida dela volta para os eixos. Outras vêm dizendo assim, puxa, minha situação financeira está à bancarrota. Olha, eu estou tão endividado que eu estou a fim de declarar a falência do meu CPF, não é nem do CNPJ. O cara quer declarar a falência do seu próprio CPF. E ele acha que se a conta dele ficar no positivo, seus problemas acabaram. Ou às vezes, um pai acha que se os filhos forem bem mais comportados, seus problemas acabaram. Ou, pai com filho, filho com pai. Tem pessoas que acham que se ficarem mais magras, seus problemas acabaram. Tem pessoas que acham que se ficarem mais gordinhas, seus problemas acabaram. Tem gente que acha que se dirigisse um carro melhor do que aquele que tem, seus problemas teriam acabado. Tem gente que acha que se morasse num lugar com pátio, seus problemas teriam acabado. Ou se morasse num lugar sem pátio, seus problemas teriam acabado. Se você tem uma mulher gringa que nem a minha, você quer morar numa casa sem pátio. Aproveitar que ela não está aqui, se ela escutar vai ser só amanhã, vai ao ar aqui, né? Não dá, tu chega em casa e vou descansar. Mas e essa grama? Aí tu vai lá e corta a grama, diz, agora eu vou descansar, mas e o limo da calçada? E o limo da calçada, aí tu vai, compra o produto, larga no limo da calçada, daí tu limpa a calçada, fica coisa mais linda. Ela diz, mas e a calha? Então eu dei um jeito de morar numa coisa parecida com casa, sem pátio. Quem conhece a minha casa sabe o que eu estou dizendo. O problema é que ela ainda assim arruma trabalho dentro da casa. Eu vou ter que arrumar, uma caverna, alguma coisa assim. Mas a grande questão é que nós estamos sempre achando que se alguma coisa externa mudar, nossa vida está resolvida. E foi exatamente isso que Jesus tem para mostrar, tanto para esse paralítico, quanto para esses fariseus. Talvez, se nós olhássemos para o paralítico, nós iríamos achar que o maior problema desse homem era o fato de não conseguir andar. Mas Jesus vê além. Jesus diz, o teu problema é interno. É muito mais profundo que essa limitação física que hoje te acomete. Ela é lá no fundo da tua alma o que está te consumindo e te derrotando completamente. Que é aquilo que acontece comigo também. O que eu preciso é que meus pecados sejam perdoados. Nós vivemos uma vida inteira pensando que as coisas ao nosso redor devem ser exatamente como nós imaginamos que elas devam ser, porque nós não conseguimos enxergar o maior problema da nossa alma. Porque quando tudo fizer sentido e eu tiver o foco colocado no lugar certo, eu vou poder enxergar as limitações da minha vida, eu vou poder observar as coisas que acontecem ao meu redor, partindo do princípio que minha alma está plenamente perdoada. E é isso que Jesus está tentando ensinar a esse homem, dizendo, teus pecados estão perdoados. Mas ele também quer ensinar aos fariseus que começaram a pensar, olhe bem o texto ali, fala que eles começaram a cogitar dizendo, peraí, só um minutinho, esse homem está blasfemando? Por que ele está blasfemando? Porque ele está dizendo algo que só Deus pode resolver. Só Deus pode perdoar pecado. E Jesus agora vai aproveitar para dizer para eles isso mesmo. Exatamente, o que vocês estão pensando está correto. Um homem comum não pode perdoar pecado de ninguém. Por quê? Porque é um homem comum. Só o próprio Deus é que pode perdoar pecado de uma forma plena. E agora eu vou dizer para vocês, para que vocês saibam que eu posso perdoar pecado, vou fazer algo que vocês podem observar. Pega a tua maca, levanta e sai andando daqui. E aí esse homem que chegou pensando que Jesus ia resolver um problema de sua vida, resolve agora muito mais do que ele pensava que poderia ser resolvido. Esse homem agora sai daquele lugar caminhando, e o que vai falar ali é que
a partir daquele momento, quando ele se levantou, foi para casa louvando a Deus, e todos os que ficaram atônitos glorificavam a Deus, cheio de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. O que acontece aqui é que quando Cristo faz a obra que ele tem que fazer no meu coração, no coração de cada um de nós, o resultado normal é que mesmo as pessoas ao meu redor vão começar a louvar a Deus. Vamos exemplificar um pouquinho. Imagina que eu estou lá em casa. Eu tenho uma família que observa as minhas ações, sabe como eu sou. E de repente eu chego na casa da minha família com um carro novo, mas um bom carro mesmo. E o que eles vão olhar para mim quando vão falar alguma coisa, quando olhar eu chegando lá no carro, na casa da minha mãe, minha irmã, meu sobrinho, meu cunhado, minha mãe, todo mundo olhando, vão dizer: oh, tá bem, hein? Ou algumas vão dizer assim: tá roubando, né? Lá em Caxias, às vezes é isso que acontece também, né? Pô, esse aí ou tá muito bem ou tá roubando. São as duas opções que tem para você aparecer lá com alguma coisa muito boa. Eles vão louvar a Deus? Agora imagina se eu chego na casa da minha família e começo a agir de forma diferente com eles. Se eu era uma pessoa muito irada, eu começo a demonstrar paciência. Se eu era alguém muito arrogante, eu começo a agir com humildade. Se eu era alguém insuportável, eu começo a agir com brandura e afeto com todos eles. O que eles vão dizer? Tá, mas te trocaram aonde? O que aconteceu? E eu posso chegar na casa da minha mãe com o mesmo carro velho, mas se as minhas atitudes mudarem, ela vai dizer: tem alguma coisa aí. E aí eu vou poder dizer para ela o quê? Tem um relacionamento vivo com Cristo que perdoou os meus pecados, me aceitou agora como seu irmão e filho de Deus, e a partir de agora eu posso entrar na presença de qualquer pessoa ao meu redor com uma alma plenamente limpa e satisfeita. Isso causaria muito mais impacto. Porque se eu chegasse com um carro novo, eles iam atribuir alguma coisa ao meu trabalho, ao meu esforço, à minha formação, à minha boa capacidade de administrar o dinheiro que eu ganho, ou a irresponsabilidade, não sei, posso chegar lá com 65 prestações de R$4.000, né? Né? Então eu vou ser o irresponsável ou muito responsável, mas a glória vai recair sobre mim. Mas quando eu chego lá demonstrando que alguma coisa aconteceu na minha concepção a respeito de quem eu sou, diante deles, diante de mim mesmo e diante de Deus, e passo a agir agora diferente, sendo uma pessoa capaz de me tornar um pedacinho do céu na terra, só tem uma pessoa que pode ser louvada, e essa pessoa é o próprio Cristo. Por isso que quando aquele homem sai, o fruto disso foi que ele saiu louvando a Deus, e as pessoas que estavam vendo o que aconteceu ali também saem louvando a Deus. E muitas vezes eu não sabia, mas o meu maior problema está aqui. Meu maior problema não é ter um peso menor ou um peso maior. O meu maior problema não é ter uma esposa melhor. O meu maior problema não é ter uma mãe ou um pai melhor. O meu maior problema não é ter um filho melhor. O meu problema não é ter uma casa maior. O meu maior problema não é ter outra casa. O meu maior problema não é ter outro carro. Mas muitas vezes eu caio no erro de achar que esse é o problema da minha vida. E aí eu olho para esse texto e Jesus diz: aonde está o meu verdadeiro problema? E aonde está o meu verdadeiro problema? No meu próprio coração. Pecaminoso e limitado. Incapaz de reconhecer o que realmente deve ser feito. E quando nós vamos então na direção de Cristo, tudo o que temos que fazer é reconhecer plenamente que a maior coisa que Cristo pode fazer por nós é perdoar os nossos pecados. É claro que Ele tem poder para nos levantar se formos paralíticos, poder para nos curar se formos doentes, poder para encher a nossa conta bancária se somos pobres, poder para fazer o que Ele quiser com a minha vida.
Mas o meu maior problema está em reconhecer que eu tenho um coração pecaminoso que precisa desesperadamente do perdão de Cristo, para que a partir daí passe a ser transformado e comece a agir diferente diante de todas as pessoas que estão ao meu redor. Então, como eu falei para vocês, quando comecei com os meus problemas de visão, eu não fazia ideia de que eu tinha problema de visão. Eu achava que a televisão da minha mãe era muito pequena, e a gente foi comprar televisão lá em casa com 6 anos só. Até os 6 anos nós não tínhamos televisão. Se eu quisesse assistir televisão, eu tinha que ir até a casa da minha avó, que era logo ali, e assistir uma televisão preto e branco, com uma tela de celofane na frente, vermelha, que dava uma cor. Assustadora, mas dava uma cor. E aí eu sentava perto da televisão e pensei, não, o problema é essa televisão muito pequena aqui, mas na época era o que tinha. 20 polegadas é o equivalente a 100 polegadas hoje, galera. Televisão 20 polegadas, seletor de troca de canal, não tinha controle, não tinha nada. Quando eu fui para a escola, eu achava que o problema é que no fundo da sala o quadro era muito pequeno. E aí então, quando eu fui aproximado, eu achava que a professora que escrevia muito pequeno. Por isso que eu não entendia esse negócio. E eu chegava em casa e até que nós conseguimos, entre meus pais e professora, chegarmos à conclusão de que acho que vamos levar esse menino no oftalmologista, eu sequer imaginava que eu tinha um problema de visão. Eu colocava a culpa em tudo que estava ao meu redor. Como é que é com você? Quando as coisas não estão dando certo, quando as coisas não estão caminhando como deveriam, de acordo com aquilo que você espera da sua vida, em quem você tem posto a culpa? Eu, muitas vezes, tendo a colocar a culpa nas circunstâncias ou nas pessoas ao meu redor. E muito pouco eu lembro de olhar para mim mesmo e dizer, opa, eu acho que tem alguma coisa errada ali. Eu lembro também de uma senhora que tinha problema de audição. Ela ela brigava, ela tinha 3 filhas, mais o marido, e todo mundo falava com ela, ela não entendia, ela já estava ficando braba, chateada. Até que um dia ela foi no médico otorrino e o médico otorrino escreveu 3 palavras numa folha de papel e disse, eu vou falar 3 palavras num som completamente normal e depois você repete para mim essas 3 palavras. Ela disse, ok, beleza. E aí ele falou para ela, faca, vaca e vala. Repete para mim. E ela repetiu a mesma coisa, ela falou faca, faca, faca. Quando o médico mostrou para ela o papel, ela descobriu que o problema estava nos seus próprios ouvidos. Entendeu o que eu quero dizer? Nós vivemos por aí, colocando a culpa das coisas que acontecem em nosso dia a dia, em tudo quanto é coisa ao nosso redor, mas nós nos esquecemos do mais importante. E a maior cura que Cristo operou nesse dia aqui, não foi fazer aquele homem sair andando da sua sala. Foi dizer para ele, teus pecados estão perdoados. Assim também deve ser conosco. Eu não sei o que tem te incomodado, não sei com que coração você chegou aqui hoje, eu não sei em que circunstâncias estão toda a tua vida, mas eu quero dizer que as coisas só começam a melhorar quando nós partimos de uma cura que é de dentro para fora. E o único que pode começar a operar essa cura de dentro para fora é o próprio Cristo. Porque aí nós passamos a ser o vetor da transformação de tudo que está ao nosso redor, partindo de uma alma curada e perdoada. Talvez as circunstâncias da nossa vida não mudem, mas a nossa compreensão e a nossa visão de todas essas coisas começam a mudar. Então vamos baixar a nossa cabeça e vamos orar hoje, entregando a Deus o papel principal da transformação da nossa vida. Sabendo que muitas vezes o problema está no nosso próprio coração pecaminoso. E muitas vezes, desfocados disso, passamos a achar que as circunstâncias ao nosso redor é que são as culpadas por estarmos na situação em que estamos. Senhor Deus, agradecemos a Ti nesse momento. Primeiro agradecemos pela Tua palavra viva e eficaz, que pode falar ao nosso coração. E depois, Pai, ao compreendermos essa palavra, podemos saber que Tu tens um processo de cura para a nossa vida.
que começa com a cura do nosso próprio coração, com o perdão de nossos pecados. Senhor, como aquele homem, que nós possamos ter a fé de irmos até onde Tu estás, de atravessarmos todos os obstáculos até que cheguemos diante de Ti, passando por toda a multidão, e a partir dali possamos ouvir de Ti: nossos pecados estão perdoados. Senhor, que esse seja o nosso caminho contigo, porque a partir de uma alma curada, nós podemos ser vetores de paz, de harmonia, não só em nossa vida, como também na vida das pessoas ao nosso redor. E só assim nós vamos conseguir ser um pedacinho do céu na terra. Porque esse é o chamado que Tu tens para a igreja. Nós não somos igreja aqui para ficar fazendo barulho para os vizinhos, nós não somos igreja aqui para ficarmos discutindo coisas teológicas. Nós somos igreja para sermos um pedacinho do céu na terra. Que Tu nos dê esse privilégio, que Tu nos dê essa oportunidade de sermos um pedacinho do céu na terra onde estivermos. E que cada pessoa que se encontrar conosco, cada pessoa que conversar conosco, cada pessoa que puder participar de nossa vida, possa experimentar um pouquinho do céu por meio de nossas vidas. Deus nos não permita que nós achemos que os nossos problemas serão resolvidos se as coisas externas mudarem, mas que possamos estar conscientes de que o que precisa mudar é o meu coração, é o perdão que Tu tens para mim e tudo aquilo que Tu programou para que eu pudesse viver em Ti. É isso, Pai, é para isso que somos a igreja. Em nome de Cristo agradecemos. Amém.